Um condutor percorrido por correntes, por cargas em movimento, e nós vamos especificar essa situação por meio do vetor densidade de corrente, J, que depende dos pontos. Esse linha aqui é para representar ou para chamar a atenção de que nós estamos falando de pontos dentro do condutor. Dentro do condutor. De forma que, se nós temos um condutor no qual nós temos cargas em movimento, e se esse condutor fica sujeito a um campo magnético externo, ele pode ter um torque, ou pode experimentar um torque. Isto vai fazer com que ele possa executar um movimento de rotação. Agora sim, estamos falando de uma coisa muito útil, porque é assim que funcionam os motores. Vamos depois, ao término desse bloco, mostrar vídeos para ilustrar o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Ora, como é que nós escrevemos o torque sobre um condutor ou experimentado por um condutor quando ele está sob a ação de um campo magnético, que pode ser inclusive um campo magnético uniforme agora? O torque de novo, a gente poderia pensar num elemento de volume e escrever que o torque é igual a R, no caso R', vetor F, ou no caso dF, onde dF é igual a dQ vezes V vetor B. Consequentemente, a expressão para o torque é R', vetor dF, mas dF já vimos que é igual a J vetor B dV. Consequentemente, o torque se escreve como torque é igual a uma integral de volume, de novo, de R', vetor J vetor B dV. Tenho aqui, então, a expressão mais geral possível para o torque, né? Mesmo que B seja um campo uniforme e constante, ainda assim nós veremos que é possível que o condutor experimente um torque. Torque esse produzido pelo campo magnético externo e a corrente, claro, né? A corrente elétrica. Ora, no caso de uma espira, por exemplo, essa expressão se simplifica e o torque eu posso escrever sob a seguinte forma. Aqui eu tenho uma corrente I e a integral ao longo da espira de R', vetor dL, vetor B. Tenho, portanto, expressões aqui bastante gerais para o torque.
no caso aqui, sobre uma espira percorrida por uma corrente e quando ela se encontra sob a ação de um campo magnético. Sempre lembrando que se eu tenho aqui uma espira qualquer, este dl é um vetor que é sempre tangente à espira, tem o sentido da corrente e, portanto, ele se escreve como dl, o elemento de comprimento da curva, porque agora estamos falando de uma espira, vezes um versor tangente à espira, e é claro que ele é tangente, ele tem dois sentidos. O sentido a ser adotado é o sentido da corrente. Eu tenho, portanto, aqui todos os elementos, né, para determinar o torque. Vamos agora a um exercício, porque ele é fundamental para a gente entender o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Exatamente. Nós vamos agora calcular o torque sobre uma pequena espira, mas isso aqui, o tamanho dela não é muito importante, né? O fato é que nós vamos calcular o torque sobre uma espira retangular de lados A e B. Este aqui é o lado A, este aqui é o lado B. Escolhemos o eixo X e Y de tal maneira que o eixo X e Y coincida com o plano que contém a espira retangular. Esse é o eixo Z. Nós estamos aqui colocando um campo magnético não perpendicular à espira. Poderia ser perpendicular à espira também, né? Mas, para a gente considerar uma situação mais geral, este campo magnético, lembrando que esse aqui é o versor I, este aqui é o versor J e este aqui é o versor K, né? Então, nós vamos escrever o campo magnético da seguinte forma: B é igual a BZ vezes K. Sim, o campo B tem uma componente Z. Vamos imaginar o campo como sendo uniforme, porque senão as contas ficam mais complicadas, mas em princípio são factíveis também nesse caso. BZ mais BY tem uma componente ao longo de Y vezes J, esse versor aqui, né? Ora, BZ, eu posso escrever BZ como sendo igual ao módulo de B, né, vezes cosseno do ângulo alfa, vezes cosseno do ângulo alfa. Alfa é o ângulo, portanto, que o campo B forma com o eixo Z. Ora, o ângulo que ele forma com o eixo Y é igual a π sobre 2 menos alfa. Portanto, BY é igual a B vezes seno alfa. Isso aqui, então, é importante, né, para a gente estabelecer a notação, né? Muito bem. Ora, o torque, ele é composto por 4 termos. Por quê? Agora eu vou dividir a minha espira em 4 segmentos. Esse segmento tem comprimento B, esse comprimento tem segmento A, o outro tem segmento, aquele segmento tem comprimento B e finalmente esse aqui tem comprimento A. Muito bem, então eu vou escrever o torque como sendo igual a o trecho 1, eu vou usar a notação R índice 1, vetor, e agora aqui eu tenho dl índice 1, vetor B. Mas, veja, eu tenho 4 pedaços, né? 4 pedaços. Mas, agora eu tenho integral
de R2, vetor dL2, vetor B, mais, mais o terceiro trecho, mais a integral de R3, vetor dL3, vetor B. Finalmente, o último integral de R4, vetor dL4, vetor B. Tenho, portanto, que calcular 4 integrais. Ora, para facilitar as contas, eu quero lembrar a seguinte identidade. A vetor B, vetor C, é uma identidade, é igual a vetor A escalar vetor C vezes vetor B menos A escalar B vezes o vetor C. Ou seja, vou utilizar, né, para qualquer um dos termos, eu vou utilizar essa identidade e, consequentemente, eu vou escrever RI, vale para qualquer pedaço. RI, vetor DLI, vetor B, é igual a RI escalar RI escalar B, RI escalar B vezes DL1 mais, no caso aqui agora eu tenho que levar em conta este sinal menos, então eu fiz apenas RI escalar B vezes DLI, agora eu tenho que fazer RI menos RI escalar DLI vezes B, o vetor B. Muito bem, então vamos escrever os DLIs. Eu tenho DL1, é um vetor nessa direção, portanto, podemos escrevê-lo como sendo alguma coisa vezes I, e veja que aqui x está variando, portanto, é dx vezes I. DL3, eu vou escrever do mesmo jeito. DL3 é igual a dx vezes I. Ora, DL4, veja, DL4, ou melhor, DL2 primeiro, né? Então, DL2 está ao longo dessa direção, portanto, é igual a dy vezes j, e dl4 eu vou escrever do mesmo jeito. dl4 é igual a dy vezes j. Também vamos escrever as expressões para os raios vetores de posição em cada um dos segmentos. No segmento 1, nós escrevemos R1, a coordenada x de um ponto ao longo deste segmento, e essa coordenada muda, portanto, x, i. Agora, neste segmento, a coordenada y se mantém constante, e esta coordenada y é igual a a sobre 2, portanto, mais a sobre 2 vezes j. No segmento 3, que é o segmento oposto, a única diferença é que a coordenada y neste segmento, ela se mantém constante e é igual a menos a sobre 2.
Portanto, para R3, eu posso escrever xi menos A sobre 2J. Vamos agora analisar o caso do segmento 2. No segmento 2, eu posso escrever R2 é igual. Veja-se que neste segmento 2 é a coordenada x que se mantém a mesma para qualquer ponto ao longo deste segmento. E no segmento 2, x é igual a menos b sobre 2. Portanto, R2 é igual a menos b sobre 2i, mais, ao longo de R2, por outro lado, a gente observa que y é quem varia, portanto, y vezes j. Finalmente, para R4, nós escrevemos R4 é igual. Agora, aqui, todos os pontos têm a coordenada x iguais, mas iguais a b sobre 2. Então, é b sobre 2i mais yj. Muito bem. Temos, então, os dLs todos, né? E agora, então, o que nós devemos fazer, né, é tomar o produto escalar de R com B, né, e vamos analisar agora as integrais ali em cima, ou seja, os limites de integração, né. Ora, no trecho 1, eu vou integrar x de b sobre 2, b sobre 2, até menos b sobre 2. Aqui eu só vou integrar em x, já que dl é dx vezes alguma coisa. Aqui agora eu só vou integrar, já que no caso de L2 eu tenho integral de dy, eu vou integrar agora de y indo de a sobre 2 até menos a sobre 2. Agora, aqui, eu vou integrar x indo de menos b sobre 2 até b sobre 2. E, finalmente, este último aqui, eu vou integrar de menos a sobre 2 até a sobre 2. Muito bem, de forma que eu tenho 4 integrais, tenho os limites aqui de integração e vamos fazer uma explicitamente e a gente já pode inferir as demais, né? Muito bem, então, utilizando esta identidade aqui, vamos determinar quem é R1 escalar B, porque eu tenho que multiplicar por DL, né? Vamos fazer primeiramente R1 escalar B. Eu tenho que R1 é igual a x vezes i, mas B não tem componente. B não tem componente x. Portanto, esse primeiro termo é igual a zero e R1 escalar B é igual a, portanto, é igual a sobre 2, A sobre 2 vezes BY, vezes BY. Esse é o primeiro termo. Agora, eu tenho um segundo termo, que vai aparecer aqui com o sinal menos, né? E eu já posso agora também antecipar o resultado dessa integral aqui, né? Mas vamos primeiro escrever, então, os produtos escalares. R1 escalar dl1 é igual a x, é igual
ax dx. Ora, vamos então analisar estes resultados aqui. Quando eu integrar, veja-se que aqui eu tenho um campo B. Aqui, eu tenho um campo B. Não. Então, este termo que tem o campo B, vamos colocar assim, B, e aqui B. E quando eu integrar esse primeiro termo de B sobre 2 até menos B sobre 2, o resultado dessa integral de menos B sobre 2 até B sobre 2, já que é uma função ímpar, esse resultado aqui é igual a zero. E isto aqui vai se verificar para todos os trechos ali considerados. Portanto, o que acontece com o trecho 1 vai acontecer com o trecho 2, com o trecho 3 e assim por diante. Portanto, em relação ao trecho 1, vamos chamar o trecho 1 de tal índice 1. Né? Tal índice 1 é igual à integral de só sobrou este termo aqui, né? E esse termo aqui é igual a I. Eu tenho aqui I vezes dl. dl é dx, de dx vezes I, de B sobre 2 até menos B sobre 2. E agora eu tenho que considerar este produto escalar aqui, e este produto escalar é igual a A sobre 2, então aqui eu tenho A sobre 2 vezes BY. Ora, essa integral aqui é igual a menos B, então tal 1 é igual a menos A vezes B, e aqui eu tenho sobre 2, que vem daqui, essa integral aqui é igual a menos B, vezes BY, vezes I. Calculei, portanto, o torque, a contribuição para o torque devido a esse primeiro pedaço. Ora, agora é fácil inferir o que acontece em relação a este pedaço aqui. O que acontece é que agora eu tenho esses limites de integração invertidos, então posso colocar da mesma forma que antes, mudando o sinal, e o DL3 também muda o sinal. Consequentemente, eu posso já antecipar que tal 1 mais tal 3 é igual a menos A vezes B vezes seno alfa vezes I. Ainda temos, em princípio, que considerar as outras duas contribuições, né? Então, vamos analisar o caso agora de R2, né? R2 escalar B, a integral vai me dar, esta integral aqui vai me dar um resultado que nós havíamos concluído, que é um resultado nulo, então me resta determinar R2 escalar B e R2 escalar B, R2 escalar B é igual a Y, BY. Ora, a integral agora, aqui, é uma integral em Y, e a integral em Y de Y dy, quando eu vou de, por exemplo, menos A sobre 2 até A sobre 2, é igual a zero.
Consequentemente, eu concluo que tal, ou torque, a contribuição para o torque, tanto do segmento 2 quanto do segmento 4, é igual a zero. A conclusão, portanto, final, somando as 4 contribuições, é que o torque é igual a menos A vezes B, porque eu tenho 2 vezes isso, menos A vezes B, vezes seno alfa, vezes I. Ora, isto aqui demonstra o seguinte, é que eu tenho um torque sobre a espira de tal forma que esse torque ele tem este sentido aqui. Ou seja, a espira vai girar sob a ação desse torque neste sentido, no sentido horário, portanto. O fato é que sobre uma espira retangular acontece de agir um torque por conta do campo magnético externo. E esse torque é dado por esta expressão aqui. Ora, esta expressão pode ser também escrita de uma forma um pouco diferente, qual seja, definindo o momento de dipolo magnético como sendo, e é assim que a gente calcula o momento de dipolo magnético, I vezes AB vezes o vetor K. Aliás, aqui em todos os trechos aqui, na verdade, eu acabei deixando fora. Aqui tem a corrente, então, a rigor, aqui eu tenho a corrente. No final, então, eu tenho que colocar corrente aqui também. I, e aqui I. E aqui também I, consequentemente. Então, se eu definir o momento de dipolo magnético como sendo igual a I vezes AB, vezes o vetor K, então essa expressão aqui pode ser escrita como torque é igual a μ vetor B. Posso escrever, então, torque em termos do momento de dipolo magnético da espira. Essa é uma outra forma de escrever o torque.